Custeio direto, baseado no livro Contabilidade de Custos do professor Osni Moura Ribeiro, da editora Saraiva, 2018, quinta edição. Do capítulo 15, Custeio direto e margem de contribuição, no título 15.1, Custeio direto, página 436 e das páginas 439 a 442. Custeio direto é um sistema de atribuição de custos aos produtos por meio do qual se reconhecem como custo de fabricação somente os gastos incorridos no processo de fabricação que possam ser facilmente identificados em relação aos produtos fabricados. Os custos diretos, conforme você já estudou, variam em função do volume de produção, motivo pelo qual esse sistema é também conhecido por sistema de custeio variável. Você já conhece os procedimentos necessários para o cálculo dos custos diretos e sua atribuição aos produtos. Por esse sistema, os custos indiretos são tratados como despesas, não integrando o custo de fabricação. A lógica do sistema concentra-se no fato de que os custos indiretos, por independerem do volume de fabricação, representam gastos fixos que se repetem em todos os meses e são necessários para a operacionalização normal da empresa. Assim, haja ou não produção, esses gastos ocorrerão. Por esse motivo, conforme já dissemos, pelo sistema de custeio direto, só devem ser considerados custos de fabricação aqueles gastos com materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação que possam ser facilmente identificados com os produtos fabricados. Os custos diretos ou variáveis são gastos que não ocorrerão se não houver produção. Os custos indiretos fixos são gastos que incorrerão, ainda que a empresa industrial não fabrique sequer uma unidade no período. É importante salientar que no Brasil, o uso do custeio direto se restringe a fins gerenciais, uma vez que oficialmente, tanto por determinação do fisco, quanto pela observância do regime de competência para o custeamento dos produtos fabricados, deve-se adotar o sistema de custeio por absorção, que contempla como custo de produção tanto os custos diretos, que são variáveis, quanto os custos indiretos, que são fixos. A importância do custeio direto. Uma das vantagens do uso do sistema de custeio direto é a possibilidade da apuração da margem de contribuição, informação importante para se conhecer a rentabilidade de cada produto. No capítulo 9, dissemos que o grande desafio do contabilista de custo está exatamente na atribuição correta dos custos indiretos aos produtos. Você já sabe que o custo de fabricação resulta da soma dos custos diretos com os custos indiretos. Sabe também que a atribuição dos custos diretos aos produtos não causa embaraços, uma vez que podem ser facilmente identificados em relação a cada produto fabricado. O desafio, conforme já dissemos, está na alocação dos custos indiretos de fabricação, exatamente pelo fato de que, por independerem do volume de fabricação, são, em geral, fixos e beneficiam a fabricação de todos os produtos ao mesmo tempo. Por esse motivo, a sua atribuição aos produtos dependerá sempre da adoção de critérios estimados ou arbitrados.
Vimos também nos capítulos 9 a 11 que grandes esforços partem do pessoal que cuida da área de custos nas empresas industriais, visando diminuir o máximo possível o subjetivismo que sempre existe nas tomadas de decisões para a escolha da melhor maneira de se alocar os custos indiretos de fabricação aos produtos. A carga dos custos indiretos de fabricação atribuída a cada produto é influenciada pelo volume da produção e também pela base de rateio escolhida. Menor margem de erro é alcançada no rateio dos custos indiretos aos produtos quando se adota o custo departamental. E menor margem de erro ainda é alcançada quando o sistema de custeio adotada é o ABC. No entanto, é preciso que os responsáveis pela área de produção se mantenham sempre alerta, acompanhando e analisando os critérios adotados, pois um critério considerado ideal para um período nem sempre o será para o período seguinte. Assim, ainda que se adote o custeio por atividade com ou sem departamentalização e sejam utilizados os controles internos mais rigorosos possíveis, nunca haverá uma forma perfeita que propicie a atribuição dos custos indiretos de fabricação aos produtos sem nenhuma injustiça. A substituição de um critério de rateio em uso por outro poderá gerar custos unitários completamente diferentes daqueles que vinham sendo professados, repercutindo de forma direta nas tomadas de decisões, quer em relação à atribuição de preços de venda, quer na incrementação ou descontinuidade da fabricação desse ou daquele produto. Além disso, o aumento no volume da produção provoca queda no custo indireto de fabricação por unidade, enquanto a diminuição do volume de produção provoca aumento no custo indireto de fabricação por unidade. Dessa forma, sempre que os interesses estiverem voltados ao conhecimento da rentabilidade proporcionada pelos produtos, o ideal será abandonar os dados contabilizados pelo sistema de custeio por absorção para aproveitar as informações extracontábeis obtidas pela aplicação do sistema de custeio direto. Assim, os estudos deverão ser realizados com base na margem de contribuição que cada produto pode oferecer para cobrir os custos e despesas fixos, e não no lucro unitário, que é conhecido mediante o sistema de custeio por absorção. Então, conforme já dissemos, os custos a serem considerados para cada produto serão somente os variáveis, os diretos, sendo os custos indiretos tratados juntamente com as despesas e de forma global da empresa. Essa, sem dúvida, é a grande vantagem da adoção extracontábil do sistema de custeio direto. É evidente, conforme salientado, que, no cálculo da margem de contribuição, além dos custos variáveis, devem ser considerados também as despesas variáveis. Esse procedimento fundamenta-se no fato de que a finalidade da margem de contribuição é proporcionar à empresa o conhecimento da capacidade que cada produto tem para contribuir com a cobertura dos custos e despesas fixos, bem como com a formação do lucro. Como o produto é fabricado para ser vendido, além dos gastos variáveis gerados com a sua fabricação, também irá gerar gastos com a venda, como comissões, fretes, seguros, impostos, etc. Motivo pelo qual, para fins de cálculo da margem de contribuição, além dos custos variáveis, consideram-se também as despesas variáveis.
Pelo sistema de custeio direto, os custos indiretos são tratados juntamente com as despesas, não integrando o custo dos produtos fabricados. Então, para conhecer a rentabilidade de cada produto, devem-se analisar os seguintes elementos. Primeiro, receita bruta da venda de produtos. Corresponde ao montante auferido pela venda dos produtos. Ao se fixar o preço de venda de um produto, deve-se esperar que seja suficiente para cobrir os custos de fabricação, as despesas fixas e variáveis da empresa e a margem de lucro. É evidente que as empresas industriais não produzem e vendem uma só unidade de um único produto. Durante o exercício social, fabricam vários tipos de produtos e muitas unidades deles. É, portanto, o somatório das receitas de cada unidade que deverá cobrir o custo e as despesas totais da empresa em cada exercício social. No entanto, ao atribuir o preço de venda para cada unidade, a empresa deverá prever que a receita auferida pela venda de cada unidade deverá ser suficiente não só para cobrir, conforme já salientamos, os custos variáveis necessários para a fabricação daquela unidade, como também para gerar um excedente financeiro que possa contribuir com a amortização dos custos fixos e das despesas fixas e variáveis, além de contribuir com a formação do lucro. Segundo, custos variáveis. Compreendem os custos com materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação aplicados no processo de fabricação que podem ser facilmente identificados em relação a cada produto fabricado. Os custos variáveis permanecem fixos para cada unidade fabricada, porém o seu montante varia em função do volume, número de unidades fabricadas da produção. Você já sabe que a empresa somente será onerada pelos custos variáveis se houver fabricação. Não havendo fabricação no período, não haverá também custos variáveis. Terceiro, despesas variáveis. Compreendem as despesas que são geradas em função da própria produção e venda dos produtos. Essas despesas não existiriam se os produtos não fossem produzidos e vendidos. Como exemplo, temos os tributos incidentes sobre as vendas, as comissões pagas a vendedores, o material utilizado na embalagem, exceto aqueles oriundos da área de produção, os fretes e seguros para entrega dos produtos, etc. Quarto, custos indiretos. Compreendem os gastos necessários à operacionalização da área de produção. Esses custos possuem uma parte fixa e uma parte variável. A parte fixa é aquela que ocorrerá independentemente de haver ou não fabricação, como é o caso do aluguel, dos salários dos mensalistas, etc. Ao passo que a parte variável é aquela gerada em decorrência da produção. Por exemplo, a energia gasta nas máquinas e nos equipamentos de produção. Sempre que for possível identificar o acréscimo dos custos fixos em função dos produtos fabricados, esses acréscimos deverão integrar o montante dos custos variáveis, conforme já estudamos em capítulos anteriores. Quinto, despesas fixas. Compreendem os gastos incorridos com o consumo de bens e com a utilização de serviços nas áreas administrativa e comercial. Esses gastos são repetitivos e independem de haver ou não produção. Margem de contribuição unitária, conforme vimos na seção 15.2, corresponde à diferença entre a receita bruta de venda unitária e os custos e despesas variáveis também unitários. Sétimo, margem de lucro. Compreende a parcela da receita bruta de vendas
que deverá remunerar o capital investido na empresa pelos proprietários. Essa parcela é exatamente a parte da receita bruta de vendas que sobra depois de deduzidos os custos e as despesas totais. Na fixação do preço de venda, então, a empresa deverá ter como valores a serem recuperados os custos e as despesas reais, enquanto a margem de lucro estará sujeita às oscilações do mercado. Se a empresa, ao vender um produto, não conseguir obter por ele um valor capaz de cobrir os custos e as despesas necessárias à sua fabricação e venda, o melhor será optar pela descontinuidade de sua produção. No entanto, a margem de lucro poderá oscilar conforme o próprio mercado. O que as empresas industriais buscam sempre é produzir com o menor custo, com a máxima qualidade e a maior lucratividade possível. É evidente que nas duas pontas, custo e preço de venda, as decisões sempre esbarrarão em fatos externos, especialmente em relação a flutuações do mercado, concorrência, inflação, poder aquisitivo do consumidor, etc. No entanto, o estudo em busca do conhecimento dos produtos mais rentáveis deve ser feito de forma contínua. Assim, quando se considera como custo para fins decisórios, aquele apurado fora do sistema de custeio direto, pode-se incorrer em erros indesejáveis, resultantes da própria sistemática de atribuição de custos indiretos derivada do sistema de custeio por absorção, conforme expusemos. Menores riscos ocorrem quando se analisa a rentabilidade em função da capacidade que cada produto tem para gerar recursos que sejam suficientes para cobrir custos e despesas fixos. A adoção do custeio direto, ainda que extracontabilmente, favorece esses cálculos, oferecendo maior segurança para as tomadas de decisões. Daí a grande importância da adoção do sistema de custeio direto e do conhecimento da margem de contribuição proporcionada por cada produto.